Quero saudar os irmãos na paz do nosso Senhor, mais uma vez. Meus queridos, hoje culto de missões, e já dizia um pregador, na época que eu aceitei a Jesus, que missões se faz com os pés dos que vão, os missionários, aquelas pessoas que pregam a palavra, que vão às casas, evangelizar, como foi lido nessa noite aqui, pelo nosso missionário Vicente, é o ir cumprir o ir do Senhor. Então, são os pés dos que vão. Mas também missões se faz com os joelhos dos que oram. Nós devemos sair em campo e também orar, pedir a Deus que aquela palavra que a gente levar para aquelas vidas, ela venha a prosperar para aquilo que é enviada, ela venha a ser uma árvore frutífera naqueles corações. E também se faz com as mãos do que abençoam, principalmente quando a gente envia missionários para fora. Então, esses missionários, eles não chegam, eles não são transladados, né? Só se for um milagre muito grande da parte do Senhor, mas eles precisam se locomover, eles precisam se alimentar, se vestir. Então, é importante que a igreja também tenha esse coração missionário para abençoar com suas finanças a vida daqueles que fazem a obra do Senhor. Amém? Como já foi feita a leitura oficial, não precisa então a igreja ficar de pé, mas sempre que eu gosto de trazer a palavra do Senhor, eu gosto de amparar ela em uma leitura bíblica. E gostaria que os irmãos abrissem comigo aqui a palavra em Mateus, livro de Mateus, no Evangelho de Deus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28. E nós vamos meditar nessa noite, na palavra do Senhor, como título para essa pregação, eu coloquei assim: andar na presença de Deus. Porque aqueles que fazem missões, eles precisam andar na presença de Deus. Ou seja, eu e você, nós precisamos andar na presença de Deus. Amém? Todos encontraram Mateus 28? Quem não encontrou, vai anotando aí para verificar em casa depois. A gente vai lendo para honrar o tempo que nos foi dado nessa noite. Mateus 28, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Esse versículo 20 é um dos meus versículos favoritos da Bíblia Sagrada, porque ele me diz, o próprio Jesus me diz, que está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Se você sente a alegria de saber que o seu Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos, então você gosta de estar na presença do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, essas palavras de Jesus, nas quais a gente inicia hoje essa reflexão, já é as palavras do Jesus ressurreto, que já tinha ressuscitado, que já tinha vencido a morte, já tinha tomado as chaves da morte do inferno, né? Já tinha conquistado para nós a vida eterna. E Ele está nos instruindo, não só aqueles discípulos daquela época que estavam com eles, mas a cada um que tem acesso a essa palavra. A instrução de Deus é essa, é para a gente ir e é para a gente ensinar acerca das coisas de Deus. Aleluia. Então, irmãos, essa declaração, o Senhor Jesus, ele ampara com uma palavra muito forte,
que é a que está no versículo 18. Ele diz assim para a igreja, uma declaração muito forte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Então você não serve a qualquer um. Você não é discípulo de qualquer um. De um homem falho, um homem cheio de defeitos, no qual às vezes manda você fazer de um jeito e ele mesmo faz de outro. Acontece muito, não é? Com as autoridades mundanas, seculares, a autoridade dá uma ordem para você fazer de um jeito e ela faz todo ao contrário. E às vezes se acha, porque se acha numa posição de autoridade. Mas o Senhor Jesus, Ele, o Deus Supremo e Todo-Poderoso, Ele se deu como exemplo para mim e para você. O próprio Senhor Jesus, Ele, tudo que Ele manda a sua igreja fazer, Ele fez. Ele ensinou sobre o reino dos céus. Ele só não chegou a batizar, né? Porque na época existia João, já o Batista, mas ele orientava as pessoas. Ele expulsou demônios, ele pregou a palavra do Senhor, ele curou pessoas enfermas, né? Então, o Senhor Jesus, tudo que Ele comissionou a sua igreja para fazer, Ele fez primeiro como exemplo, enquanto esteve aqui na terra como homem, amém? E Ele nos diz nessa noite, olha, todo o poder me é dado no céu e na terra, então não precisa temer, não tema, mas confie em Deus e vá, não vá pela sua mente, mas vá na crença, na certeza de que Deus vai com você, de que Deus lhe comissiona, de que Deus lhe prepara, de que Deus lhe dá estratégia. Glória a Deus. Meus queridos, Ele está conosco. Saber da presença de Deus nas nossas vidas é caminhar em Cristo de maneira consciente que temos o Espírito Santo em nossas vidas. Como é que Cristo está aqui com a gente? Estamos vendo Ele aqui? Não. Se alguém estivesse dizendo que estava vendo Ele, dizer Jesus, misericórdia. Não estamos vendo Ele, né, com os nossos olhos naturais, mas nós sentimos o Seu Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ele foi assunto aos céus, ou seja, Ele foi arrebatado aos céus, né, Ele subiu aos céus, Ele disse que iria, mas queria nos deixar o Espírito Santo, o Consolador. Então é Espírito. Então a gente sente a presença. E o Espírito Santo do Senhor é essa promessa de Deus se cumprindo. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí sim, naquele grandioso dia, nós vamos subir aos céus, assim a igreja do Senhor crê, e ver a Ele face a face. Mas por enquanto, nesse exato momento em que estamos aqui, o Senhor Jesus ele está conosco através do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus queridos, como é que a gente vai entender isso e vai usufruir dessa presença maravilhosa? Vamos passear na palavra do Senhor um pouquinho. Como os irmãos sabem, né? Eu sou professor, então eu gosto de ensinar. Amém? Então vamos aqui para Hebreus, capítulo 13. A partir do versículo 5, vai nos dizer assim, no finalzinho do versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Uma palavra muito forte, né? A Bíblia dizendo aqui para mim e para você nessa noite. Não te deixarei, nem te desampararei. Finalzinho do versículo 5. Aí olha o versículo 6. E assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, sabemos que os dias são difíceis, mas ainda temos esse privilégio de poder pregar a palavra de Deus. Eu só não sei, meus irmãos, até quanto tempo aqui no nosso país, né? Porque cada vez que a gente olha mais, é igual aqueles parafusos. Os irmãos já viram aqueles parafusos que tem uma porquinha que vai arrochando o parafuso, vai arrochando até o parafuso ficar todo pregadinho. Cada dia aquela porquinha dá uma voltinha, né? E as coisas se estreitam um pouquinho para a igreja do Senhor na terra. Hoje em dia,
a gente ainda tem essa liberdade de pregar aqui de portas abertas. Não sabemos até quando aqui no Brasil. Mas enquanto temos essa oportunidade, eu e você vamos aproveitar. Vamos pregar a palavra, vamos orar por aqueles que estão pregando a palavra. Irmãos, não deixe de apresentar a igreja do Senhor na terra, como falou aqui o missionário Vicente. Não é a sua igreja, a nossa igreja, a igreja de Cristo. Não é placa de igreja que sobe para o céu, é os irmãos. Apresente todos os cristãos da sua cidade. Apresente, ore, Senhor, capacite os irmãos. Senhor, que os irmãos não saiam dos teus caminhos. Senhor, que os irmãos permaneçam em unidade. Porque, meus queridos, nós devemos estar pedindo, orando uns pelos outros, enquanto cristãos. Não deixe também de contribuir com o que você puder, com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu tempo, com a sua habilidade. Tem gente que não tem nada financeiro para trazer para a obra do Senhor, mas tem uma habilidade. Pega uma caixa de papel, transforma numa coisa bonita. Ali já serve para ser uma lembrancinha para uma criancinha que vem assistir uma escolinha dominical. Então, se doe para a obra do Senhor. Dê o que você tiver de melhor para a obra de Deus. E não sou eu que vou lhe recompensar. Nem é o casal que está aqui à frente da igreja, não. Mas o Senhor Deus, Ele me recompensa. É verdade. Aleluia. Então, irmãos, pulando aqui do versículo 6 para o versículo 8, vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia. Olha, irmãos, Jesus prometeu aos discípulos que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa mensagem ela passou de uma geração para outra, chegou à nossa geração, chegou a mim e a você. E a palavra de Deus está dizendo, olha, Ele é o mesmo. Ou seja, Ele é o mesmo Deus que faz, Ele é o mesmo Deus que opera, Ele é o mesmo Deus que abre porta, Ele é o mesmo Deus que resolve problema difícil. Ele é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, ou seja, se referindo ao começo de tudo, quando Cristo Jesus, juntamente com Deus e com o Espírito Santo, que formam a Trindade Santa, na qual a igreja crê, criaram todas as coisas que existem. Quando o Senhor Jesus estava lá no ontem, quando o Senhor Jesus está no hoje, ou seja, no tempo presente, e o será eternamente, nos aguardando lá no futuro. A nossa mente natural, ela não alcança certas coisas. Vai ter coisa que eu e você só vai saber lá na glória, quando a gente avistar, aleluia, o nosso Deus poderoso. Porque se a gente for colocar a nossa mente para pensar, tem coisas que a gente não entende. Como é que uma pessoa foi ontem, é hoje e vai ser eternamente. Esse é o nosso Deus, pois Ele não tem começo nem fim, aleluia. Ele é o alfa e o ômega, Ele em si é o começo, Ele em si é o fim, ou seja, Ele não tem, Ele é, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, amém? Então, meus queridos, essa palavra diz para mim e para você que Ele é o mesmo. Nós temos esse reforço da companhia providencial de Jesus nas nossas vidas. É um reforço, Ele é nosso ajudador. Não podemos temer o que nos possa fazer o homem. O máximo que o homem pode fazer com o outro é tirar essa vida terrena. A gente, o máximo que pode acontecer é que Deus nos defenda, nos dê muitos anos de vida, saúde, paz uns com os outros. Mas nós já tivemos exemplos, tanto na Bíblia, quanto na história da igreja, ao longo da igreja na terra, de pessoas que, por amor à causa do Evangelho, por amor a Cristo, elas chegaram a perder a sua vida, essa vida física, que mais cedo ou mais tarde a gente vai perder mesmo. É o máximo que o homem pode fazer conosco. Então nós não podemos temer ao homem, nós devemos temer a Deus, pois Ele sim é quem tem o poder de lançar a nossa alma ou no céu, se estivermos com Ele em comunhão, ou, infelizmente, se o desprezarmos, se não quisermos nada com Ele, se a gente rejeitar, então, infelizmente, nosso campo não vai ser bom quando a gente sair dessa vida. Então, meus queridos, o Senhor, Ele diz aqui para nós na palavra, que Ele é o nosso ajudador. Mas, irmã, eu não sei fazer. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda a Deus. Se ajoelhe, ore, busque no Senhor. O Senhor me ajude. Me dê uma estratégia. Abra a minha mente, abra a minha boca.
Tire essa vergonha de mim, que tem gente que tem vergonha, né? A tal da vergonha. Ou negócio ruim, viu, irmão? Ou negocinho besta para atrapalhar a vida de gente. Tire essa vergonha de mim, Senhor. Me dê ousadia. Me dá pensamento, me dá estratégia. E busque fazer a sua parte também, pois hoje o Senhor também tem deixado tanta gente que nos ajuda, que pode nos ajudar a nos capacitar, né? Tem deixado escolas, tem deixado professores, tem deixado vídeos. Hoje em dia a gente encontra muito na internet vídeos bons que a gente pode assistir para nos edificar. Se ele está assistindo uma fofoca, uma confusão, assistir uma coisa que edifique. E assim a gente vai aprendendo, amém? Então, meus queridos, na Bíblia nós vamos ter alguns exemplos de pessoas que andaram com Deus. E não vamos falar de todos, porque se a gente for falar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter pessoas que andaram com Deus. Mas nós vamos falar aqui de alguns exemplos onde uma dessas pessoas mais enigmáticas que a Bíblia fala é Enoque. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, comecinho de tudo, a Bíblia, né? No comecinho da Bíblia, lá no capítulo 3 de Gênesis, está escrito assim, a partir do versículo 18, do capítulo 5 de Gênesis, nós vamos ouvir falar de Enoque. E viveu Jared 102 anos e gerou a Enoque. É quando aparece o nome dele pela primeira vez. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Glória a Deus. Olha, irmãos, que coisa linda. O que a gente sabe de Enoque, dito aqui nesses versículos da palavra de Deus, nesses 7 versículos da palavra, inicialmente em Gênesis, que mais nos chama a atenção é que Enoque andou com Deus. Glória a Deus. Se os irmãos continuarem a leitura do capítulo, vai ver que Metusalém teve um filho chamado Lameque e depois Lameque teve um filho chamado Noé. E os irmãos conhecem a história de Noé, da arca de Noé, do dilúvio. A geração na terra estava tão corrompida, tão perversa, tão maligna, que o próprio Deus Criador se viu numa situação de ficar desgostoso com a raça humana, a ponto de enviar o dilúvio, porque a terra estava completamente fora dos propósitos de Deus, fazendo tudo o que eles queriam, não é? Sem o menor temor, sem o menor respeito a Deus, sem a menor reverência. E assim aconteceu o dilúvio, como os irmãos já sabem. Então, queridos, vocês vejam aqui que aquela média de vida, né, é diferente da média de vida de hoje. Os irmãos sabiam que as médias de vida elas vão mudando de acordo com algumas décadas, né? Por exemplo, pesquisando a história da nossa cidade, que eu escrevo sobre a história de Lages, nos anos 20, a média de vida dos brasileiros era de 60 anos. A média de vida dos anos 20, né? 60 anos. Então, era o máximo que o brasileiro vivia. Tem aqueles que passam mais um pouco, né? Mas era a média, ou seja, a maioria só chegava aos 60. Hoje a gente já está com essa média mais esticada um pouquinho, né? Graças a Deus, a gente já vê aí os irmãos chegando a 70, 80, 90. Chegando com saúde, né, irmãos? A gente vai até onde o Senhor nos permitir. Mas nessa época ali de Gênesis, o tempo de vida era um pouquinho maior. Então a pessoa chegava a viver, como Enoque, né? 300 anos, 365 anos, não é verdade? E isso nos faz entender que Enoque, ele começou, se ele não viu completamente a degradação
da época de Noé, mas ele começou a ver. E a gente tem amparo na Bíblia para dizer isso, porque o próprio Lameque, assim que ele teve o filho dele Noé, lá no versículo 29, ele diz assim: chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Naquela época, os irmãos, os cristãos daquela época, tudo eles atribuíam a Deus, tanto as coisas boas que aconteciam, quanto as coisas ruins. Então, eles vêm da terra naquele caos que estava na época de Noé, eles tinham entendido assim: Deus amaldiçoou a terra, quando na realidade foi o homem que estava na terra que deu as costas ao seu Criador, né? Mas isso aqui é um entendimento lá deles, da época deles. Então, por isso ele já botou esse nome Noé. Noé, que Noé seja o nosso repouso. E acabou que o nome de Noé foi uma profecia, né? Profetizando sobre a vida dele. Então, irmãos, a história de Enoque, de que ele andou com Deus, a ponto de Deus se agradar tanto dele, que Deus o retirou. Aqui não diz que ele morreu, mas diz que Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque foi o primeiro caso de arrebatamento. Enoque representa a igreja do Senhor na terra, que anda com o Senhor, que agrada ao noivo, né, que anda direitinha. Então o Senhor ele vai nos tomar para si na hora certa, amém? E essa história ela é retomada lá em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, livro de Hebreus 11, 5. Olha aqui o que está escrito. Lá na galeria dos heróis da fé, capítulo Hebreus, 11 de Hebreus, ele traz os heróis da fé, as pessoas bíblicas que elas alcançaram essa patente de ser um herói da fé, um exemplo de fé para mim e para você. Lá no versículo 5 diz assim, Hebreus 11: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Glória a Deus, né? Então, eis a prova. Porque se a gente só tivesse a palavra de Deus lá de Gênesis, poderia ser alguém dizendo assim: é um eufemismo para dizer que Enoque morreu. O que é um eufemismo? É quando eu boto açúcar, mel na boca para dar uma notícia ruim, né? Ao invés de chegar e dizer: menino, fulano morreu. Aí a pessoa às vezes usa as expressões como: fulano foi para o céu, fulano virou anjinho quando era criança, né? Se chama eufemismo, ou seja, você vai usar uma expressão mais suave, mais branda para dar uma notícia forte. Então você poderia pensar assim: não, Deus tomou Enoque para si, foi uma maneira de dizer que Enoque morreu. Não, Enoque não morreu a morte natural, ele foi trasladado. Deus realmente o retirou da terra, porque ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Glória a Deus por isso. Hebreus 11, 5. Então, meus queridos, esse homem tão especial para Deus, que representa aqui a igreja na terra, quando a igreja andando com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, vai chegar aquele dia em que o noivo vai vir buscar a sua noiva, né? Vai vir buscar a sua igreja. Então a igreja ela será arrebatada. Seremos todos trasladados, sumiremos daqui, como Enoque sumiu, que o pessoal ficou procurando e não encontrou. Está aqui na Bíblia dizendo que ele não foi achado, porque Deus o trasladou. Aleluia. Então, meus queridos, Enoque, o bisavô de Noé, né? Ele estava ali no meio de uma geração corrompida e perversa. Estava ali onde ele poderia dizer: eu vou fazer isso aqui também, porque isso aqui é normal, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ele poderia dizer: eu vou lá chamar a atenção de ninguém, porque vai que fique com raiva de mim, né? Eu fazer igual o marinheiro, que contava o testemunho, que disse que passou 40 anos embarcado na marinha, ninguém sabia que ele era crente, né? Misericórdia.
Então, não, ao contrário, ele escolheu andar com Deus. Ele escolheu estar com Deus. Aleluia. E quando a gente opta por andar com Deus, meus irmãos, então a gente está mostrando com o nosso viver que nós somos filhos e filhas de Deus. Aleluia. Abra comigo aí a sua Bíblia no Salmo 145, versículo 18. Quando a gente escolhe andar com Deus, é normal, é natural que a gente chame por Deus, que a gente louve a Deus, que os nossos lábios falem de Deus. É uma coisa normal e natural de quem anda com Deus. A Bíblia vai dizer aqui para mim e para você: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Deus, ele está perto de quem invoca a Ele. Glória a Deus. Se eu chamar aqui para perto de mim, irmã Lavínia, que está ali longe, ou irmã Joyce, né? Ou irmão Davi, eles vão vir para perto de mim, por quê? Porque eu chamei. Da mesma forma é Deus. Então quem escolhe andar com Deus, chama por Ele, quer a presença dEle, fala dEle, ora para Ele, canta para Ele, louva para Ele, dá graças a Ele por tudo que Ele dá. É o natural de quem anda com Deus, de quem tem a presença de Deus. Enoque andava com Deus. Ele tinha plena consciência da onipresença de Deus. É como eu e você tem que andar. Nós temos que andar, irmãos, crentes que o Senhor está vendo cada passo que eu e você dá. Crente que o Senhor está, como lá no Salmo 139, né? Para onde eu fugirei de teu Espírito? Se eu descer no abismo, lá tu estás. Se eu subir, lá tu estás, né? Para onde eu for, o Senhor está comigo. Essa é a consciência que a gente cristão tem que ter da onipresença de Deus. E mais ainda, quando a gente anda na presença de Deus, quando a gente escolhe andar na presença de Deus, a gente anela por essa presença, a gente quer essa presença. Vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 2. Aleluia. Para os irmãos entenderem como é mais ou menos a situação de Enoque e a nossa. Filipenses capítulo 2, do 12 ao 16. Vai dizer assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Glória. Olha aí, irmão, só o primeiro versículo já dá uma fala assim bem forte com a igreja do Senhor. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, essas instruções, esses conselhos, ele disse: olha, do jeito que vocês fizeram na minha presença. Paulo era outro homem, que ele andava tanto com Deus, que ele se autodeclarou imitador de Deus. Diga aí, meus irmãos, que coisa linda, né? Ele imitava. Ele foi tão ousado que ele teve um momento que ele escreveu uma dessas suas cartas, onde ele disse assim: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para aqueles novos convertidos, que não tinham tido o privilégio de avistar Jesus, né? Que não sabiam mais ou menos como ele. Disse: olha, faça como eu faço, porque eu faço como ele faz. Ou seja, você me imite, porque eu imito a Cristo. Aleluia. Gente, é um nível muito maravilhoso de um cristão chegar a ponto de dizer assim: olha, eu sou imitador. Eu imito mesmo, né? Glória a Deus, ele imitava a Cristo. Então, ele está dizendo aqui para os Filipenses: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, ou seja, aquela igreja era uma igreja obediente, era uma igreja que obedecia, né? Não só na minha presença,
mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Tudo que acontece conosco, irmãos, toda porta que se abre, toda bênção que chega à nossa vida, às vezes até uma adversidadezinha vem de vez em quando, que é para a gente ficar ligado no 220 do céu. O Senhor, Ele permite, e Ele é tão maravilhoso que ainda vai se transformar para o nosso bem, mesmo sendo uma coisa ruim. Lá no final, lá na frente, acontece que vira bênção, porque Deus é um Deus de amor. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não murmurar, como a irmã disse aqui. Todos nós, irmãos, do maior ao menor aqui, ou seja, do mais de idade ao de menos idade aqui, tem aqueles dias maravilhosos que a gente, ai meu Deus, que dia maravilhoso, que dia bom, que a gente passa o dia sorrindo, né? A gente passa o dia bem com a vida. Mas também tem aquele dia difícil, em que a gente diz, meu Deus, tomara que esse dia de hoje já passe. Que dia mais difícil, Senhor. Então, nós devemos fazer todas as coisas sem murmurar e nem contender. Não é do cristão estar murmurando, reclamando. Tem cristão, irmãos, que murmura até no dia bom. O dia está ali maravilhoso, mas falta tanto assim, aí ele vai murmurar, daquele tanto assim que está faltando, né? E nem contenda, ou seja, nem confusão, para que sejais, versículo 15, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não ter corrido e nem trabalhado em vão. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? É obedecer ao Senhor não só na presença da liderança, porque aqui dentro, agora, nesse exato momento, é muito fácil a gente ser crente. Só se a gente tiver um parafusamento ou a mais na cabeça. Mas a gente não com os parafusos normal da cabeça, a gente está aqui, né? Todos aqui em atitude de respeito, todos aqui se respeitando, todos aqui juntos adorando a Deus, todos aqui juntos louvando. Na hora que se levanta para orar, todos se levantam e oram. Na hora que pede para abrir a palavra, todo mundo abre a Bíblia e está meditando na palavra. Então estamos aqui na presença da nossa liderança. Glória, glória, glória. Sendo crente, sendo obediente, né? Mas também devemos continuar crentes na ausência. Não é verdade? Em outros ambientes mais difíceis, mais delicados, em que a gente tem que vigiar. Por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai e orai. Ou seja, ficar em vigilância. Glória a Deus. Falando outra vez de Enoque, trazendo aqui o comparativo entre a geração de Enoque, será que está diferente de outras gerações? Geração corrompida e perversa. Pessoas que tinham prazer em pecar. Pecavam e se compraziam em pecar cada vez mais, em fazer o que estava errado, em afrontar a Deus, né? Então, quando a gente fala dessa geração corrompida e perversa, a gente vai olhar para a nossa. A gente começa a ver coisas na nossa que não nos agrada. Hoje a gente, como conhece a palavra de Deus, a gente começa a perceber certos hábitos, certas maneiras, certas coisas que são feitas pela nossa geração, que a gente sabe que está indo ao contrário do que a Bíblia ensina. É como se a Bíblia dissesse, vamos todo mundo aqui para a esquerda. E o pessoal da geração corrompida e perversa vai para a direita, né? Então, da mesma maneira estava Enoque naquela época. As pessoas ali fazendo 1001 loucuras, coisas que desagradavam a Deus, mas Enoque escolheu andar com Deus.
Glória a Deus. Josué também na sua geração escolheu andar com Deus. Viu aquele povo se rebelando, sendo rebelde, querendo adorar a deuses estranhos, desobedecendo a liderança, mesmo na frente. E Josué disse: olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E tantos homens e mulheres de Deus que são exemplo para nós, né? Se a Bíblia, a palavra de Deus, ela chegou a mim e a você, é porque Deus permite que eu e você olhem um exemplo desse e se encontrem numa pessoa dessa. Se encontrem e digam: rapaz, olha, eu também vou seguir a Cristo, eu quero lá saber quem não serve, eu vou tentar ganhar para Jesus, mas se não quer de jeito nenhum, eu aqui não vou sair da presença de Deus para ficar lá nesse mundo que não tem muito o que oferecer para a gente, né? Eu vou continuar servindo ao Senhor. Então, irmãos, as instruções aos irmãos aqui em Filipenses, elas são muito úteis para nós ainda hoje, nos dias de hoje, né? Quais são as instruções aqui que Paulo deu? Vamos ver eu e você aqui para a gente só mapear esse ato de professora para saber se os alunos entendem, né? De fazer pergunta. O que foi que ele orientou aqui? Para a gente ser, está lá no versículo 15, ó, irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que ela não é repreendida. Não é? Aquele aluno, vamos falando agora de aluno, que todo mundo aqui já estudou, aquele aluno que toda hora o professor está chamando a atenção dele, ele é impossível na sala de aula, está dando ali trabalho, então o professor toda hora é repreendendo, né? Fulano, não faça isso. Menina, eu vou chamar sua mãe de novo. Quando a gente era menor, que chamava os pais da gente, se a gente era rebelde na escola, né? Então, Paulo orienta para a igreja que a gente seja irrepreensível na nossa fé, que ninguém fique nos repreendendo por a gente andar com mau comportamento de cristão, né? Aí outra coisa que ele diz aqui pra gente, outra instrução, para sermos sinceros. Sincero. A palavra do cristão, sim, sim, não, não. Não andarmos com mentira, não andarmos com levantamento de falsos das outras pessoas, ser sincero. Se viu alguma coisa e alguém me perguntar, eu vi, realmente. Se não viu, não vi, né? Se não é da sua conta, não se meta. Se você se meter, que seja para ajudar e não para terminar de matar a pessoa, né? O cristão, ele tem que ser luz, ele tem que ser sal. Luz é para iluminar, não é para deixar treva. Sal é para preservar. Antigamente não tinha geladeira na época de Jesus, por isso que ele nos compara com sal. Porque o sal, ele preservava os alimentos, né? Além de dar o sabor. Então, se você viu uma coisa ali, você não vai poder ajudar, não se meta. Mas se pode ajudar, chegue. Seja uma pessoa sincera. A terceira instrução que ele diz aqui, ó. Filhos de Deus inculpáveis. Filhos de Deus que não levam sobre si a culpa do pecado, porque Jesus já levou lá na cruz. Que não leva sobre si a acusação do maligno, porque Jesus já tirou de nós todo o jugo. Inculpável. Andando com o Senhor, andando direito com o Senhor. Ah, irmã, mas eu errei, cometi uma... Se conserte, meu irmão e minha irmã. Todo mês a gente tem um culto de ceia para nos lembrar que nós devemos estar em comunhão com Deus. É um memorial. O Senhor fez como memorial. Olha, esse é um memorial que a gente vai ficar fazendo aqui na terra. E naquele grande dia eu quero cear com todos vocês lá no céu. Então, se conserte. Não fique errado, não fique errada. Busque andar com o Senhor inculpável, amém? Porque a pior coisa que a gente pode carregar, irmão, é a culpa. A gente pode até conseguir disfarçar na aparência, né? Eu estar aqui, os irmãos olhar para mim, aqui uma santa mulher de Deus, e eu com a cabeça cheia de culpa, porque só Deus e eu sabe que ele não anda aprontando. Então, aqui, essa instrução, ela é muito importante para nós enquanto igreja. Sermos inculpáveis, ou seja,
errou, está numa situação delicada com o Senhor, se conserte, deixe seu erro para você andar sem culpa na sua consciência, amém? Glória a Deus. No meio de uma geração corrompida e perversa. Irmãos, essa palavra ela é maravilhosa, dá muito pano para manga, mas eu já vou encerrar por causa do horário. Porque, irmãos, tem muitos irmãos, muitos mesmo. Eu não sei se é a inocência, se é como Paulo falou também, que ainda está bebendo leite, não está comendo a carne ainda, né? Ainda é bebezinho na fé, não sei o que é. Que depois que aceita o Senhor Jesus, é como se quisesse andar numa bolha. Não quer mais se misturar com ninguém. Não quer mais falar com ninguém. Se ele pudesse até evitar falar com as pessoas. E não é assim. Como é que eu vou conquistar outras almas se eu sair do meio do povo? Se eu ficar vindo só para a igreja, da igreja para casa, de casa para a igreja? Como é que eu vou pregar a palavra? Quando for necessário. Pregar a palavra do Senhor, né? Então, eu acho interessante porque essa palavra de Deus está dizendo assim, para eu e você, ser irrepreensível, ser sincero, ser filho de Deus. Ou seja, a gente tem que ter orgulho de dizer que é filho de Deus. Tem que estar com o nome de Deus na nossa boca assim. Tem que estar louvando ao Senhor, contando testemunho. Às vezes no trabalho da gente, a gente tem a oportunidade de estar lá testificando. Mas rapaz, olha, que bênção Deus me deu essa semana. Rapaz, que porta Deus abriu. Rapaz, tinha um negócio aqui, um nó cego aqui do meu trabalho para resolver. Eu coloquei em oração e Deus abençoou. Então você está ali falando, sendo filha, dizendo o que seu pai fez por você. E inculpável, né? Ou seja, está sem culpa. Você andar sem culpa, andar leve, porque você tem a certeza do perdão e da salvação de Jesus na sua vida, no meio dessa geração corrompida e perversa. Que precisa que o sal chegue lá para tirar um pouco da corrupção. Precisa que a luz chegue lá para iluminar aquele cantinho escondido e trazer aquela pessoa para a luz, amém? Amém? Então, meus irmãos, nós devemos fazer da nossa vida, como ele compara aqui, né? Como um astro no mundo, nós temos que estar resplandecendo. Glória a Deus, né? O menino Davi veio entregar aqui um recado. Amém, glória a Deus. Resplandecendo, oh aleluia, glória a Deus, né? Olhe para você e diga, rapaz, eu sou resplandecente em Cristo Jesus. Deus, aleluia. Não é aquela luzinha apagada, fraquinha, que fica ali se tremendo, se apaga, não se apaga não. É aquela luz forte, resplandecente, igual a luz de um astro. Que aqui da terra, sem óculos especial nem nada, a gente olha e tem cada estrela que brilha. O sol a gente não consegue nem olhar ele de frente, porque brilha demais. Assim Deus quer eu e você, amém? Amém. E seja por onde nós formos, termos a certeza de que Ele vai conosco. Aleluia. De que Ele está conosco. Pode ser o melhor caminho. E o maior exemplo disso, irmãos, a gente vê de outra pessoa que andava com Deus, que foi reconhecido, passou para a história como homem segundo o coração de Deus. Aquela pessoa que Deus tinha um coração, o coração de Deus concebeu e ele foi um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, né? Então, Davi no Salmo 23, que todo mundo conhece, ele fala de duas situações interessantes que a igreja passa, né? No primeiro, a situação de bonança, lá no versículo 2, quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que representa isso na vida do crente, irmãos? Você está no verde pasto, você está tendo, como uma ovelhinha no verde pasto, ela tem o que ali? Ela tem alimento em abundância, ela tem repouso, ela tem descanso, ela tem água para ela se refrescar, para ela beber, né? Águas tranquilas, ou seja, águas rasas, que ela não vai ter perigo de se afogar, não são águas turbulentas. Então é um momento de bonança na vida do cristão. Então ele está dizendo aí que o Senhor está nesse momento com ele, na hora boa da vida dele. Mas também tem o versículo 4 que diz assim,
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha, irmãos, um momento difícil. Quando é que o crente entra no vale da sombra da morte? Quando está com aquela doença terrível, né? Ou nele ou em alguém da família dele, aí ele está naquele vale estreito, que é um dos piores momentos que a gente passa na vida, né? Quem já tem familiar doente sabe disso. Então, é um vale, ou seja, já saiu dali de um pasto, de um céu claro, de uma coisa bonita para um canto escuro, estreito, com sombra. Ele diz aqui, né? O vale da sombra da morte. Mas louva a Deus pela vida dele, porque ele diz assim, o salmista: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Então, irmão, seja no momento bom, seja no momento difícil, se alegre em Deus, porque Ele está com você. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A vara e o cajado do Senhor, Ele como seu pastor. Eu já ouvi uma pregação, só estou tentando lembrar como foi, que diz que cada um deles tem uma utilidade. Se os irmãos souberem aqui, me ajudem. Diz que a vara ela pode ser usada para corrigir a ovelha, né? E o cajado é para guiar. Lá nos pastos de Israel, como antigamente eles criavam as ovelhas, né? Eu já ouvi alguém pregar sobre isso. Porque às vezes a gente até que é daqui, né, do Nordeste, onde a gente vê o povo criando ovelha diferente, aí fica assim, hoje já está com a vara, para que ele está com o cajado também? Que é 2 pedaços de pau, né? A vara é de madeira, de pau, o cajado também. Mas é porque cada um tinha uma utilidade, e a ovelha ela sabia. Então que a gente seja ovelha do Senhor. Se Deus precisar usar a vara com a gente, glória a Deus. Use, meu Deus, contanto que eu não saia da sua presença. Se Deus precisar usar o cajado, glória a Deus. Use, Senhor, contanto que eu não saia da tua presença. O importante é que a igreja esteja com Ele, amém? Então, eu quero só encerrar aqui, deixando esse versículo, que é mais uma promessa de Deus, para mim e para a sua vida, em Deuteronômio 31, versículo 6. Para eu e você que temos essa missão de sair pelo mundo, de pregar o Evangelho a toda criatura, de fazer com que essas pessoas conheçam a esse Deus que conhecemos. É porque, irmãos, eu acho que nenhum de vocês quer ir para o céu sozinho, né? A gente quer que vá aquele amigo do peito, a gente quer que vá aqueles familiares da gente que a gente quer bem. Esse é seu primeiro campo missionário. Eu já fui muito embelezada, sabe, irmã Lavínia, de esse negócio de... eu na minha cabeça, eu acho que as igrejas, às vezes, da gente, né? As pessoas que estão à frente, às vezes elas enfatizam muito a questão de missionário na África, missionário lá na Índia, missionário não sei aonde, aí fala fora do país, né? Quando a própria Bíblia Sagrada, ela nos mostra que nosso primeiro campo missionário é aqueles que nos rodeiam, é os nossos colegas de trabalho, nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, são nosso primeiro campo missionário. E se vai ser da vontade do Senhor de sair um daqui para pregar lá fora, é com Deus, né? Porque Deus se responsabilizando, meu amigo, pode arrumar a mala. Quando Deus manda, Ele faz e acabou-se, né? Mas assim, fazer missões não é só isso. Não, mas o irmão é missionário porque foi consagrado pelo pastor. Não, irmãos, todos nós somos. Agora, claro, tem as consagrações na igreja, né? Que é uma forma de dar um reconhecimento a mais. Isso aí é uma organização humana, né? Então, eu quero deixar essa promessa, encontrar, irmãos, Deuteronômio 31, versículo 6. Aleluia. A palavra vai dizer assim para mim e para você. Guarde essa palavra no seu coração. Esforçai-vos e animai-vos. Aleluia. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Aleluia. Não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, que palavra maravilhosa, viu? O reino de Deus, ele é conquistado com esforço. Se esforce na oração, se esforce na palavra, se esforce no seu testemunho. Amém?
Se esforce e se anime. Aqui é para a gente estar uns aos outros se animando, né? Glória a Deus. Eu conheci os irmãos de vista, eu conhecia mais o irmão Vicente do que a irmã Lavínia. Conhecia mais ele, eu sempre via ele passando, ajudando, fazendo as coisas, né? Andava também com o irmão Carlos, que a gente está com ele em oração, né, irmão? Deus tudo pode fazer. E eu não conhecia as irmãs Lavínia, não tinha proximidade. Mas diante de Deus eu já amo os irmãos assim em Cristo Jesus muito mesmo, como são as pessoas da minha família, né, irmã Lavínia, principalmente, porque ela tem uma animação, né? Ela anima a gente, ela entusiasma a gente. Então isso é bíblico, irmãos. Nós temos que nos animar, temos que chegar aqui uns para os outros e dar força e dar vigor, passar mesmo uns para os outros, animação, né? Animação é algo que vai direto à nossa alma, então é entusiasmo, amém? Para quê? Porque se a gente estiver se sentindo animado e se sentindo forte e sabendo que Deus vai com a gente, meu irmão, quem é que vai poder nos resistir, né, meus irmãos? Glória a Deus. Pode se levantar um exército, mas a Bíblia diz que 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque Ele está conosco. Então, se esforce em Deus, não é na sua força não é na sua sabedoria não, é em Deus. E você vai ficar igual um trator, desses trator mais potente que existe, amém? Porque você vai estar com a certeza da presença de Deus na sua vida. Ele está dizendo aqui para mim e para você: eu não vou te deixar e nem te desamparar. Olha, irmãos, duas coisas interessantes: deixar, abandonar. E tem gente que não deixa, mas desampara. Está lá com você do lado, mas não lhe ajuda em nada. Você é mesmo que está só. A pessoa não deixou, mas lhe desamparou. E Deus está lhe dizendo para mim e para você nessa noite, que Ele nem nos deixa e nem nos desampara. Ele está conosco e Ele nos ajuda. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos? Então eu queria deixar essa palavra. Eu peço desculpa aos irmãos, minha voz ainda está um pouco assim ruim, mas eu gosto de trazer a palavra do Senhor. Eu não sei dizer o não ao Senhor, eu já faço tão pouco na obra do Senhor, né? Que quando alguém me chama, eu digo: vou, em nome de Jesus. E faça Deus o que Ele quiser, porque a palavra é dele, o povo é dele, a igreja é dele, é tudo dele. Então a glória é para Ele, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por essa palavra maravilhosa que a gente lê nessa noite, pedindo a graça do Senhor na nossa vida. E em seguida eu entregarei ao missionário para ele encerrar.